Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ao vivo aqui no Instagram e no YouTube também. Vou esperar o pessoal começar a entrar aqui para me falar como é que tá o áudio, estão me ouvindo legal. Hoje a gente vai conversar com a Yasmin, eu já vou colocar ela aqui no nossa conversa. Entrou? Oi, Olá! Deixa eu aumentar tudo aqui o bom? volume. Deixa eu... Tudo ótimo! Como é que vocês estão? Como é que você está? Tudo Eu bem? tô bem, e você? Tô ótima! Super ansiosa, que eu tava aqui sentada já aqui, dando aquele nervosinho. Imagina. Gente, essa é a Yasmin é do canal Brasil na América. Oi, gente! A Yasmin tem um conteúdo muito legal, né? Ela vive nos Estados Unidos, ela vive no Texas, e aí ela é casada com um americano, né? E aí no canal dela, inclusive, fala até de 90 dias pra casar também, assim, foi assim que a Sim. gente se conheceu, né? Aham, eu adoro 90 Dias pra Casar, uma das minhas séries favoritas. Até antes de conhecer o meu marido mesmo, e eu boto ele pra assistir aqui comigo. A gente fica rindo pra caramba. Ah, E aí eu sugeri, né, a Yasmin dela vir aqui pra gente conversar sobre... Vocês têm muitas dúvidas, né, sobre visto, como é que é a vida lá, e como eu não moro lá, então é óbvio, né, que seria lógico eu chamar alguém que more lá pra poder falar sobre isso, né? E Sim, aí eu sim. achei que a Yasmin era a pessoa mais correta pra isso, porque ela é super despachada, assim. Ah, é, eu falo mesmo. Então, tanto que a gente recebeu várias perguntas boas, né, que eu Ai, te que mandei. bom. Sim. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer, Yasmin, era como que você foi para os Estados Unidos e se você já falava inglês? Sim, então, quando eu vim para os Estados Unidos para ficar, que na realidade eu não sabia que eu ia ficar, mas aí meu namorado virou meu noivo. Então, quando eu vim para cá, eu já sabia falar inglês. Eu já tinha feito dois intercâmbios trabalhando para Disney até. E antes de trabalhar para Disney, eu tinha feito um curso de inglês. Aí no Brasil mesmo. Então, eu já vim para cá sabendo, mas é claro que assim, a gente sempre tem aquele nervoso quando vem para cá, que fica assim, ai, será que eu tô falando as coisas direito, sabe? Se tá certo. Mas com o tempo você vê que inglês é no dia a dia mesmo, sabe? É, Como qualquer outra língua é no dia a dia mesmo. Você aprender a falar direitinho, mas então, antes de você ir em definitivo, você já tinha ido algumas vezes. sim, sim. Quando eu fiquei mesmo, já era a minha sétima vez aqui nos Estados Unidos. Nossa, Eu vim várias vezes pra cá. Mas pro Texas mesmo tinha sido minha segunda vez aqui. como que você conheceu o seu marido? Então, eu conheci ele em 2014 num post do Facebook. Foi uma coisa assim bem aleatória. Era a época de Copa do Mundo no Brasil, né? E aí eu fiz um comentário em inglês, mas meu inglês era muito ruinzinho ainda. E eu fiz um comentário numa página que tava falando sobre favelas e estádios. Assim, era uma discussão assim, política e tal. Aí eu falei, vou botar um comentário aqui também, porque na época eu morava perto do Maracanã, que era até o estádio que tava na foto. Aí eu falei, vou botar meu comentário aqui. Aí eu fui e coloquei num inglês assim, meio zoado, mesmo com um verbo, assim, nada a ver, né? E eu falei, vou deixar aí, mas nunca mais vou olhar, porque eu sabia que as pessoas iam me criticar, né? Pelo meu inglês não ser Ah, muito bom. Aí eu nem olhei. Só que ele viu que tinha muita gente comentando no meu comentário, tipo assim, nossa, seu inglês é péssimo. Enfim, coisa assim, né? Aí eu acho que ele ficou com pena de mim. Falou, vou lá falar com ela pra ela ver se ela tá bem e tal. Aí ele veio falar comigo. Só que quando ele falou comigo das mensagens, eu fiquei assim, ai, que criança, porque ele tinha cara de ter uns 16, eu tinha já, tipo, 18, sei lá. Eu falei, eu nem dou mole pra criança, sabe? Mas como eu tava aprendendo inglês ainda, eu falei, de repente eu posso, né, escrever aqui alguma coisa, ver se ajuda, né? Porque inglês é só falando mesmo. sim. Aí ele do nada falou assim, vamos fazer Skype. Aí eu fiquei nervosa, eu nunca tinha falado com um americano na minha vida. Falei, meu Deus, que vergonha. Aí a gente passou a se falar com bastante frequência. Mas isso foi em 2014. Aí, pessoalmente mesmo, eu só conheci ele na última vez que eu vim para trabalhar na Disney, que foi em agosto de 2018. E aí eu falei, vamos se conhecer. Aí eu vim aqui pro Texas, da Flórida pro Texas, e a gente se conheceu pessoalmente, foi a primeira vez. E aí, no primeiro dia, ele já tava me chamando de namorada, né? Porque as pessoas aqui são Ixi. muito rápidas. Ainda dá, americano é muito rápido. Se fosse no Brasil, né, já teria ali contatinho, né? É. Daqui não. Aqui já saiu a primeira vez, se gosta da pessoa, é namorado no final. Fiquei até assustada. Falei assim, no Brasil se pede, tá? Você tá me apresentando como namorada já, my Só girlfriend. comunica, né? Só comunica. Fiquei assim, gente, que é isso? Tudo bom? Mas é muito isso mesmo. Pra você ver, não tem, tipo, no Night Day Fiancé casais que passam 4 dias juntos e já estão noivos, se conheceram ali, então. Ixi, então o negócio é real mesmo. É real, eles são bem rápidos mesmo. É porque aqui acho que assim, quando gosta, gosta e é decidido, sabe? As pessoas são mais decididas aqui nessa questão. Ah, tá.
Aí depois que eu vim pra cá, a gente ficou 6 meses morando junto, mas eu ia voltar pro Brasil depois que o visto de turismo expira, né? Uhum. Aí eu tinha até, na verdade eu fiquei só 3, porque eu tinha outro intercâmbio pra fazer. Então eu tinha que voltar pro Brasil, tirar outro visto e voltar pra cá. Só que eu ia ficar na Flórida e no Texas e a gente ia levar as coisas à distância mesmo. Só que aí ele não deixou eu ir pro Brasil. No dia que era pra eu ir pro aeroporto, em vez de ele me levar no aeroporto, ele me levou pra tirar a nossa marriage license, né, que chama. Então, tipo assim, surpresa, não vou embora. Ah, então você nem passou pelo processo do visto K1, nem nada. Você Não, já não, foi eu direto. casei com turismo, porque eu já tava aqui, né? O K1 é quando a pessoa tá. É o certo, tá, gente? Que é quando você vai. Sabe que vai se casar, você vem pro país. É porque no meu caso não teve problema, porque quando eu vim aqui como turista, eu ia voltar pro Brasil ainda, sabe? Eu ainda ia fazer um outro intercâmbio, já tava até tudo pago, pra você ter ideia, eu perdi tanto dinheiro. E assim, já tinha Nossa. pago o intercâmbio inteiro. Aí ele decide no último segundo. Em vez de me levar pro aeroporto, vai me levar pra casar, pra tirar a licença de casamento, né? Tem que tirar a Mas é que licença. você ainda estava dentro do seu período, né? Você não estava Isso, irregular. não tava. Não, não. Ah, tá. É, E foi aí aí, no Texas mesmo que isso, a vocês se gente casou casaram. aqui no Texas mesmo e já mandou o papel todo daqui mesmo. E hoje, graças a Deus, tá tudo certo. E aí, e sua família? Falou o quê? Assim, tipo, você Então, ligou e falou, oi, tô casando. Não vou embora. na verdade, eu pedi pra minha mãe me dar uma opinião, né? Eu liguei pra ela, era 4 horas da manhã no Brasil. Era pra eu estar, tipo, pegando voo 8 horas da manhã. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, ele quer casar comigo, o que que eu faço? Minha mãe, não, que isso, volta pra casa. Mas ela tá aqui hoje, tá me visitando, tá ali, tá no outro quarto. Agora, mas foi bem difícil, assim. E acho que na hora a gente tá tão assim na emoção, né? Que É. eu nem pensei muito, mas depois, quando dá tanta saudade, sabe? A gente não, sei lá, tipo assim, Ah, não sei nem lógico. quando é que eu vou no Brasil. Mas dá muita É. saudade. Aí como é que funciona? Você casou e você tem um período. Atualmente você tem o quê? Um green card já ou não? Eu Você ainda tenho o tá. primeiro green card, é uma série de documentos que você tem que tirar depois. Eu primeiro, depois que a gente casou, a gente deu entrada nos papéis uns 2 meses depois. E aí, durante esse processo, demora até 1 ano, 2 anos para sair o primeiro green card, né? E aí, o primeiro green card, ele é temporário, só dura 2 anos, que é para ver se o relacionamento vai durar, né? Digamos assim. Então, Ah, tipo tá. assim, se você pega o primeiro green card e aí acaba terminando, você até pode conseguir o segundo green card, que é o permanente, que eles falam, né? Uhum. Mas sempre tem uma chance da pessoa falar assim, ah, não. E se o seu relacionamento não dura até a entrevista para você ter o seu green card, aí você é mandado embora mesmo. Então, assim, eles fazem todo um esquema para o relacionamento ser real, entendeu? É muito difícil. Sim. É tipo assim, quando você casa, eles já consideram você uma fraude. O seu relacionamento é uma fraude e você tem que provar para ele que não é, entendeu? Uhum. Quando eu cheguei lá na entrevista, o entrevistador, assim, me descascou muito, fiquei com medo dele. Falei assim, gente, tudo bom? Mas é o trabalho dele ser realmente durão, Sim, sabe? claro. Com você. Pra ter certeza que o relacionamento é verdadeiro. Mas é verdadeiro, né? Meu namorado, meu marido tá lá embaixo jogando videogame até agora, né? Tem que limpar, passar, cozinhar, é verdadeiro. Mas é porque ele fica como um responsável financeiro por você, né? Enquanto você tá É, aí. então, se você não faz a quantidade de dinheiro suficiente que eles pedem, você pode ter um co-sponsor. A gente teve um co-sponsor que foi até a avó dele, né? Ah, E tá. é até legal porque aí prova, tipo assim, se a família tá nessa com você, mostra que realmente o relacionamento é verdadeiro também, entendeu? Uhum. Mas tem sempre essa solução, e sempre tem umas soluções, né? Você não fez dinheiro suficiente, pode pegar um co-sponsor. Mas é muito difícil você pegar co-sponsor porque é muita responsabilidade, sabe? É, sim. É como se fosse um fiador aqui, né? Alguém Exatamente. que. Se você quiser, na teoria, né, ficar sentado no sofá e ser bancado, você pode, né? É seu direito. Mas aí é É. só depois que tem um green card também, porque a qualquer momento o, é, o americano pode ir lá e falar, eu não quero mais ser sponsor. Aí ele vai lá e tira, entendeu? Aí você fica, tipo Ah, assim, abandonado no país. É possível também, sim. então. É. E lá na entrevista, qual foi a pergunta mais esquisita que fizeram pra você, assim, na sua opinião? Então, tem umas perguntas que são padrão, que é tipo assim, você é uma espiã da Rússia? Sabe? Tipo assim, coisa assim. Tem coisas que são bem. Faz parte deles, mas teve várias Mas perguntas. isso é escrito ou eles perguntam verbalmente mesmo? Não, eles perguntam verbalmente,
Mas também tem no formulário. Essas são as perguntas padrão, eu acho até quando você vai tirar visto Que de do turista, turista eles tem isso. perguntam isso. Exatamente, eles fazem todas essas perguntas, mas o cara realmente achou que eu era russa mesmo. Porque ele falou, nossa, mas o seu sotaque falando inglês parece de russa. Eu não entendo, tem gente que fala realmente isso pra mim, mas eu não entendo como é que é meu sotaque é russo, mas tudo bem. Deixa eu pensar em alguma coisa estranha. No dia, eu até fiz um vídeo sobre isso, então, como foi minha entrevista, mas que agora, pra lembrar, é que eu tava tão emocionada, sabe? Mas ele fez algumas perguntas assim mais pesadas, tipo, se eu tava dando dinheiro pro meu marido pra casar com ele. Essa pergunta foi pra ele, assim, ela tá te pagando? Eu fiquei assim, caraca, mas nem tenho dinheiro. Do paupérrimo não tem, mas se eu quisesse, não ia estar rolando, tá? Mas tiveram algumas perguntas assim mais pesadinhas, mas eu acho que era mais a forma como ele falava, e tudo que ele falava, ele questionava várias vezes, sabe? Dando volta. Parece que você tá, sei lá, numa delegacia prestando depoimento, sabe? Que o delegado fica Sim. perguntando 10 vezes. Era basicamente essa sensação de que eu tava sendo, né, questionada ali, enfim. Eles Aí uma questionam a pergunta que não legitimidade. fizeram, Pode falar. uma pergunta que não fizeram, mas eu tenho muita curiosidade, assim. Tem como eles negarem o casamento? Falar assim, tem? Tem. Eu vi poucos casos, não é muito comum eles falarem, ah, você é uma fraude. Mas se você não demonstra pra ele, tipo, eles pedem provas. Se eles não acham que você tem provas o suficiente, eles podem negar. Aí você recebe uma carta de deportação, né? Que você tem um mês pra sair do país. Ah, tá. Acontece. Não é o comum, sabe? Uhum. Mas pode acontecer. Ah, entendi. Principalmente se o casamento não, tipo assim, se Não ele parecia que é não anda, verdadeiro. né? Ou se não parece que é verdadeiro, ou tipo, se desandar alguma coisa, sei lá, não estiver muito correto, eles realmente podem negar. Ah, tá. Entendi. Aí, atualmente você trabalha aí ou não? Eu trabalho para uma empresa que chama Social Media Evaluation. Eu trabalho de casa, Uhum. basicamente, com coisa de computação, né? Basicamente. Sim. E tô tentando, né, a vida de YouTuber pra ver se consigo uma sorte de conseguir, Sim, né, claro. monetização. Tô caminhando É. pra monetização, Ah, vamos claro ver. que vai, né? E aí perguntaram que foi muito difícil você conseguir um emprego. Ah, Então, imagino que não, porque você já falava inglês, né? eu tive muitas entrevistas. Eu sou formada em relações internacionais no Brasil. Então, eu tive muitas entrevistas na minha área, mas eu não consegui chegar até a última etapa. Eu não sei exatamente por quê, se é alguma coisa que eu tenho que mudar em mim, enfim. Mas eu acabei também conseguindo esse trabalho de trabalhar em casa e acaba sendo muito conveniente, digamos assim, porque eu Sim. não dirijo. E esse é o meu problema. Eu acho que eu não consegui um trabalho até hoje porque eu não tenho carteira de motorista, né? E aqui é uma coisa que eles cobram Ah, muito para você ter um emprego numa área assim formal, né? Um emprego formal. uhum. Porque, enfim, tudo aqui não tem transporte público, pelo menos aqui onde eu Uhum. moro é muito fraco e tudo é muito longe, não tem como você ir a pé ou de ônibus para lugar nenhum, entendeu? E carro é Então, acessível, né? O é valor do carro. acessível e é essencial. Então, assim, eu acho que até hoje eu não consegui um trabalho porque realmente eu não tenho a carteira de motorista. Mas de repente é mais fácil para quem tem. Então, estão me Mas por que você perguntando não aqui, tira? rapidinho, só para completar ainda disso, a CNH do Brasil vale nos Estados Unidos só pelo período de 6 meses, depois não vale. E aqui no Texas, se você não é legalizado, você não pode tirar carteira de motorista, diferente de outros estados. E por que eu não tiro carteira de motorista? Porque É. eu morava no Rio de Janeiro Aham. e no Rio de Janeiro eu usava muito transporte público. Aí eu acabei acho que ficando preguiçosa para aprender a dirigir. E aí, aqui nos Ah, Estados Unidos, as pessoas dirigem muito rápido. Tipo assim, e só tem, aqui no Texas, pelo menos, é só aquelas estradas, assim, tipo, via expressa. Pra todo lugar é via tem. expressa. E as pessoas correm muito. É 70 milhas, 80 milhas. 80 milhas é, tipo assim, 120 quilômetros por hora. É o Nossa. básico, entendeu? E eu fico muito assustada. Mas eu vou perder esse medo. Eu falei que esse ano ainda eu vou tirar minha carteira. Ah, tem Então, que tirar. pois é, que senão, né, imagina, eu ficar presa dentro de casa o resto da É, vida. não. Não. É legal. Aí, ó, outro que eu achei legal também qual foi a reação da família deles, né? Você conheceu, imagino que você tenha conhecido, Uhum, lógico. sim. Então, quando Assim, eu porque ainda foi um casamento surpresa, né? Como é que foi a É. reação Não, da né? família dele? Não, a família dele foi no casamento, graças a Deus. Eles sempre foram muito receptivos comigo. Nunca tive nenhum problema, assim. Eles sempre foram muito legais. E quando eu ainda era namorada dele, foi quando eu conheci ele. Foi naquele primeiro final de semana que eu falei pra você que eu conheci ele, ele já tava me chamando de namorada. No primeiro Ah, você final já de tinha semana. conhecido?
No primeiro A final de família. semana que a gente tava junto, ele já me levou pra conhecer a Ah, família dele. Você tem ideia? ah, Aí eles sempre foram muito legais comigo, queriam que eu ficasse até, perguntavam, não tem como você tirar um visto de trabalho, fazer alguma coisa, pra ficar mesmo até sem a gente casar. E aí na hora que o meu marido decidiu que ia me, né, querer noivar comigo, enfim, ele uhum. ligou pros pais dele e falou, ela vai ficar, vou casar com ela, nananã. E eles foram super legais, ele tava até no Viva Voz, né, então eu ouvi a reação, foi tipo assim, ai, que legal, que bom. Então, também, Ah, é porque eu acho que eles veem que eu sou boa pra ele, entendeu? Que, tipo sim. assim, meu marido, ele é ótimo, mas ele tem um pouco de infantilidade em alguns aspectos, e eu boto ele na linha, sabe? Que eu sou... Ele Boto tem ele a na mesma linha. idade que você, sim ou não? Ele vai fazer 27 agora, em julho. Então é Ah, é novinho. novo. É. Eu tenho 25 já. Às vezes eu esqueço que eu tenho 25. Eu fico assim, eu tenho 23. Não, não tenho mais, tenho 25. Ah, você é nova também, Ai, imagina. obrigada. Uma pergunta também que eu achei legal, mas já como você já tinha ido várias vezes, né? Que era como é que foi a adaptação da sua alimentação, né? Mas A você já minha tinha ido alimentação. outras vezes, né? Então. Eu já tinha ido outras vezes, mas na Flórida tem muito mais opção brasileira, tem muito mais restaurantes brasileiros e não só churrascaria, porque aqui no Texas tem restaurante, mas é churrascaria. E churrascaria é muito caro, até aqui. É tipo Ah, $50 por pessoa. Então, tipo que assim, isso? não é muito acessível. Então, lá na Flórida tem um Camilos, enfim, outros restaurantes que você vai lá, é prato feito, digamos assim, né? Ou self-service. E aqui não tem nada disso. Então foi um pouco mais difícil aqui no Texas do que na Flórida. E até hoje é meio difícil. A minha mãe tá aqui, eu comi estrogonofe, acho que a semana inteira que ela fez, porque não tem nem. Aqui não vende creme de leite como é o creme de leite daí, entendeu? Ah, não, deve ser o tipo creme de leite fresco, né? Tipo a nata, né? Então eu não sei. Eu sei que é um negócio meio avermelhado já, não é branco, sabe? Ah, Eu tá. acho muito estranho. Eles chamam de média crema, eu acho. É um produto mexicano que até você encontra, mas é diferente. E eu acho que nunca fica o mesmo sabor. Então, ela até trouxe alguns do Brasil, mas eu comi tanto estrogonofe essa semana que já tá Né? acabando. Sabe? São coisas assim que eu sinto falta, sabe? Aí como é que é a comunidade brasileira no Texas? Tem muita gente do Brasil? Eu acho que em Houston deve ter mais, porque em Houston é onde tem o consulado brasileiro, né? Acho que é consulado ou Hum. embaixada, enfim, uma dessas coisas. Brasileiro em Houston. Mas aqui em Dallas é mais afastado para uma área que se chama Plano. Mas todos eles ficam só ali. E eu moro, tipo assim, é 30 ou 40 minutos de carro, que aqui é considerado longe, dessa área. Então eu tô meio assim afastada de brasileiros. Eu não conheci muitos. Eu conheço alguns, mas eles Ah, moram mas você muito não longe. convive com muito brasileiro, então. Não, não. Mas eu acho que tem pouca coisa também. Não tem muito restaurante, não tem muita, sei lá, não tem uma padaria, sabe? É uma vida assim Cara, muito difícil. É muito difícil, sabe? Então, assim, eu não conheço muito a comunidade brasileira aqui. Eu tô num grupo do Facebook, tal, se eu precisar de alguma dúvida, ou enfim, eu vejo sempre a galera se comunicando. É, mas eu não, infelizmente, eu não tenho muito contato com o brasileiro aqui, por estar afastada. ah, tá. É. Deixa eu ver se tem outra. Ah, sim. Aí tem uma aqui que eu achei bem legal também. O que que foi mais difícil pra você aí nos Estados Unidos? Assim, depois que você casou, você falou assim, não vou mais voltar. O que que Nossa. você achou que foi daí pra frente foi mais complicado? Eu acho que o fato de estar muito longe da minha família, tipo assim, qualquer coisa que acontece, não é só, tipo, eu acordar minha mãe que tá do outro lado, no outro quarto, e falar, mãe, eu tô, sei lá, vem me dar um remédio, cuida um pouquinho de mim, sabe? Porque a minha mãe e eu e minha irmã, enfim, nós somos muito unidas e sempre fomos. Então, não ter mais a família, né? O ambiente familiar Sim. enfim, ter essa ajuda. Pô, eu tive que virar dona de casa, entre aspas, né? Tipo, aprender a fazer coisas. Por exemplo, eu nunca Uhum. soube passar roupa. Sabe? Tipo assim, a minha mãe sempre passou. Eu toda vez que tentava passar, molhava a roupa inteira, porque, né? Enfim, enchia de É, água, ferro. Então, aprender a ser adulto, né? Porque eu tive que aprender a ser adulta. é. É, Você não tem familiares aí nos Estados Unidos? não, não. Então é muito Ah, difícil. tá. E como é que é a saúde aí? Essa é outra dúvida que muita gente tem. A saúde aqui é muito cara. Infelizmente, eu tenho que usar algumas coisas de saúde, então eu tiro do meu bolso porque eu não tenho plano de saúde. O plano de saúde aqui dos Estados Unidos é muito diferente do plano de saúde no Brasil. Não é tipo, você paga a Uhum. mensalidade e aí quando você precisar você vai lá e usa e tá tudo certo. Não. Aqui você paga pra quando você precisar, você paga menos, entendeu? É tipo assim, você paga Ah, uns tá. $200 por mês pra se você precisar ir no hospital, você não ter que pagar
US$ 2.000 só pra ir numa emergência, entendeu? Aí você vai pagar, tipo, uns US$ 200, alguma coisa assim. E não é tudo incluído, enfim, é coparticipativo que chama, né? Então, até hoje eu não fiz um plano de saúde. Eu prefiro acabar, assim, ligando pro lugar e falar, quanto que é pra fazer um exame. E aí eu E são vou coisas que duram e anos, né? faço. Por exemplo, Sim. faz uma cirurgia, você passa anos pagando essa Ah, cirurgia. é, não. Eu fui no hospital, eu tive crise de pânico, enfim, né? Acabei indo no hospital. E minha conta foi US$ 7.000, eu tô pagando até hoje. Pelo menos Meu você Deus. pode pagar parcelado, né? Por causa de uma crise de pânico. É. Mas, assim, em defesa do hospital, quando eu cheguei lá, eles não tratam você como só, tipo, mesmo sabendo, eles não falam, você tá com uma crise de pânico. Não, eles investigam, eles fazem exame. Eu fiz raio-x do peito, eu fiz ecocardiograma, né? Acho que é isso que chama, eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Isso. Enfim, eu fiz vários exames. Mas é muito engraçado porque você usa aquela pulseirinha, né, que você vê nos filmes de hospital e tal. Aham. E eles têm, sabe aquele scanner de mercado que passa tiu, tiu, pra ver assim? Aham. É isso, em tudo que eles fazem, por exemplo, vou furar o dedo pra ver sua glicose. Aí tem que escanear sua pulseira como se você fosse uma mercadoria Ah, pra e poder a ficha deve contabilizar ser nessa eletrônica, conta. né? Isso, é uma ficha Ah, eletrônica. Aí eles vão. legal. É É. engraçado, né? Porque você sente assim que você tá no mercado e a pessoa tá escaneando E as não tem coisas. SUS? Não Não existe tem SUS. SUS. Tem assim, tem umas clínicas que eles fazem que é de baixo custo, enfim. Mas geralmente é uma coisa de uma fila enorme, mas que não é de Ah, graça. De graça não tem nada aqui. Nada aqui é de graça. Se você tem plano de saúde, algumas consultas eles até fazem com um preço mais baixo, ou até de graça. Tipo, alguns remédios você consegue de graça. Mas uhum. SUS mesmo não tem. Não que eu conheço. Tem algumas coisas tipo o Medicaid, que é como eles chamam, que é como se o governo estivesse pagando aquela sua conta, mas você também tem que ser qualificado, né? Tipo, qualquer pessoa pode entrar lá e como é o SUS, sabe? Então Ah, tem tá. toda uma forma. Por exemplo, eu não qualificaria por questão de quanto você faz ao ano, sabe? São várias questões assim. Então é bem difícil, a saúde é bem difícil. Mas é muito boa, tá? Pelo menos isso. É, sim. É. E nesse período de pandemia, continua assim, pago. Assim, o exame, eu acho que o exame do coronavírus, acho que estava pago pelo governo, não sei se ainda está assim, porque agora está dando uma reduzida, né? Pelo menos como tipo, a mídia está tratando o coronavírus. Uhum. Mas o exame estava de graça em alguns estados também, não é todo estado, é porque aqui nos Estados Unidos, cada estado tem suas próprias leis e, tipo, mesmo que no Brasil também cada estado tenha mais leis, aqui nos Estados Unidos como se o estado fosse mais Quase autônomo. independente, né? Isso, quase independente isso. Então depende Uhum. das políticas públicas de cada estado, como eles estão tratando isso. Eu sei que aqui no Texas ainda é pago. Eu conheço gente que pegou o Ah, coronavírus e ainda é pago, sabe? Então. ah. Alguém fez uma pergunta aqui que eu achei legal. Eu perdi o nome da pessoa. Hum. Mas ela perguntou se você não tinha como. Porque aqui no Brasil tem, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde e eu me caso, aí eu consigo botar no plano de saúde, né? A minha Uhum. família toda eu consigo colocar no meu plano de saúde. Aí é assim também, cada um tem que ter o seu e. Você pode colocar, mas encarece também, entendeu? Por exemplo, eu tava vendo plano de saúde pra mim e pro meu marido ia dar uns US$ 400 por mês. Para os dois juntos. Então, tipo assim, se você se colocar sozinho, você consegue encontrar alguma coisa por 160 até 200. E aí, se coloca outra pessoa, já vai para US$ 400, sabe? Então, depende. É, é barato. Não é barato. Isso com certeza. E o custo de vida, assim, de tudo, né? De casa, Uhum. aluguel, comida. Em relação ao Brasil, qual foi a grande diferença que você achou? Mercado, gente. Eu amo no mercado aqui. No Brasil eu ia pro mercado, eu também gostava, mas me dava aquela tristeza, sabe? Quando você vê a conta no final, você fica assim, ai, Sim. ai meu Qualquer coisa, coração. R$ 100, né? Qualquer coisa, você não é menos que R$ 100 que você vai gastar no É. mercado pra comprar besteirinha, né? Aqui não, aqui eu, tipo, US$ 50, US$ 70 na semana, eu faço as compras da semana de boa, sabe? O que eu acho mais caro aqui é carne vermelha. Se quiser comprar carne vermelha, vai ser mais caro. Mas frango, enfim, eu comprei 5 pounds. 5 pounds são o quê? 2 quilos e pouco de frango? Foi uns US$ 9. Assim, pra gente é ok, porque a gente recebe em dólar, né? Se for converter, Sim, aí já é outra coisa. Mas em questão de gastar dinheiro aqui para sobreviver, eu acho que o Texas é até um estado mais barato do que muitos outros. O custo de vida do Texas é bem mais barato. É tipo, por exemplo, eu tava vendo apartamentos com meu marido que a gente quer se mudar.
E aí os apartamentos estavam em volta de US$ 900, até US$ 1.000 você encontra uma coisa ótima, sabe? Algum apartamento assim considerado de classe média, que tem uma piscina legal no condomínio, enfim, Isso aqueles por condomínios mês. maneirão. Por mês, isso. Ah, Mas não tem a taxa de condomínio, não existe aqui para esse tipo de uhum. apartamento. Então é só aquele aluguel mesmo que você paga. E aí, luz aqui, se você usa o ar-condicionado ligado 24 horas, dá uns US$ 120 por aí, pro Por mês, mês. né? Por Ah, mês, isso. E aí eu gasto uns US$ 200 por mês de mercado. US$ 1.000, eu tô vendo que alguém perguntou aqui, em que área você vive nos Estados Unidos? Você pode viver no Texas aqui tranquilamente, em Fort Worth, que é a área que eu vivo. Tem alguns outros estados que eu encontro. Eu já cheguei a ver apartamentos de US$ 1.000 na Flórida, mas não é muito comum, é mais uns 1.200, US$ 1.300. Mas aqui no uhum. Texas, por US$ 1.000 você encontra um apartamento legal, numa área muito maneira. De um Ah, quarto, legal. um quarto. Ah, um quarto. Um Ah, quarto, isso. Se for 2 quartos, aí vai ser 1.200, US$ 1.300. entendi. E aí, assim, já que você falou que em Dallas não tem tanto brasileiro, como é que é o relacionamento das pessoas com você? Assim, imagino que eles te coloquem ali no bolo dos latinos, né? Eles Isso, nunca eu sou muita latina, eu sou diferença. latina. Não, não tem jeito. Eu sou latina e as pessoas tentam falar em espanhol comigo. Até o latino mesmo me reconhece como latina e tenta falar espanhol comigo também. Eu fico assim, tipo, não estou entendendo o que você tá falando, às vezes eu entendo. Tem algumas pessoas até que eu tento arranhar espanhol às vezes, mas eles veem que eu não falo espanhol, né? Mas depende da área que você tá também, sabe? Porque aqui nos Estados Unidos tem preconceito contra imigrante, tem preconceito contra latino, mas eu tô numa área que é do Texas, que tem muito latino. O Texas, ele é um país de fronteira com o México, então, tipo, eles estão Uhum. mais acostumados a lidar com o Sim. estrangeiro, né? Mas meu marido tá gritando que ele tá jogando videogame, tá? Você viu? Desculpa. É. Então, mas tem áreas que vai ter mais preconceito, outra menos. Eu não senti ainda muita coisa na pele. Eu já vi, tipo assim, os olhares tortos, enfim, sabe? Eu já ouvi uns comentários, mas nada assim que eu realmente tenha me sentido Mas diminuído. nada foi direto, assim, né? Tipo, você não Nunca pode ninguém. fazer isso. Ninguém nunca chegou e falou nada pra mim. Mas, enfim, eu já ouvi uns comentários, mas nada pra mim, assim, direcionado. Eu moro num bairro que é um bairro negro, né, aqui no Texas. Então eu acho que como eu sou latina, eu até me misturo, sabe? Eles, tipo, sei Sim. lá, são mais tolerantes, eu acho. O meu marido, ele é muito branco. E ele destaca muito, ele destoa, né, da situação aqui. Então, às vezes, até as pessoas, tipo assim, ele passa por alguns perrengues por, tipo assim. É porque aqui as coisas são muito segregadas, sabe? As pessoas são muito segregadas. Tipo, negro só anda com negro, branco só anda com branco, latino só anda com latino. A gente aqui não. Mas, enfim, a maioria, a regra é essa, infelizmente. Uhum. E aí, acontece às vezes do meu marido ser xingado, entendeu? As pessoas tratam ele mais mal aqui Sim. nessa área do que em outros Ah, lugares. tá. Assim como eu também, se você vai para um bairro mais rico, você vê as pessoas destratando as pessoas, né, que são pessoas de cor, enfim, que eles chamam people of color, né, que não é Sim. só o negro, mas é o latino, enfim, qualquer imigrante de qualquer lugar, basicamente, que não seja Uhum. europeu, vai ser chamado de Sim. people of color. Aí você vê que tem, né, uns horários assim mais estranhos. Mas eu acho que aqui é mais assim, mais do que pele, também é questão de carro, por exemplo. Eles veem a pessoa se vai te tratar bem ou se vai te tratar mal, baseado em qual carro você está dirigindo, né? Ah, tá. Aí você vê, tipo, quando você para pra ir num restaurante, por exemplo, eles já te veem que você tá com um carro ruim, já é um tratamento, né, blé. Mas aí se você for com um carro bom, por exemplo, a gente tem um carro que é muito bom e um carro que é muito ruim. Aí a gente consegue sentir as duas coisas, dependendo de qual que a gente tá dirigindo. A gente quer ser maltratado, a gente vai com um carro ruim, entendeu? Quando a gente vai sair pra um lugar mais chique, a gente usa o carro bom. Então, É. É uma outra dúvida que eu tenho também. uhum. Eles fazem diferença quando um latino é negro? Tipo, ele é considerado o quê? Latino ou é Latino, latino. negro? Ah, Negro brasileiro é considerado latino. Não tem muita diferença. tá. Por exemplo, mas não é nem só o branco que tem essa percepção, não. O negro americano tem a percepção de que as pessoas que são negras, latinos, enfim, que são menos negros do que eles. Ah, tá. É uma. Né, eu não consigo entender. Hum. Aqui a questão racial é uma questão muito, muito diferente, sabe? Sim, é muito politizada, né, essa questão. Sim, sim, é muito politizada. E, enfim, né, as pessoas aqui sofrem muito. Porque Sim. o racismo aqui é um racismo muito forte, é uma questão muito forte aqui É, ainda, infelizmente. E vamos ver, né? Espero que mude muito, tomara. né? Tomara.
porque eu acho que rola assim, como eles são muito segregados, às vezes rola uma lavagem cerebral, sabe? Uma coisa passada, às vezes, de pai para filho, porque a criança não aprende um comportamento É desse, né? cultural, né? É Eu vejo que assim, perpetuado. é como se o governo só não tivesse assim, ele só não te dá permissão de você ser racista. Isso. Mas Não, ele aqui meio que passa dá. a mão na sua cabeça, Aqui assim, dá. Aqui certo? não tem regra. Tipo assim, aí no Brasil é crime, racismo é crime, né? Aqui Aqui nos aí Estados não é Unidos crime? não. Não, porque aqui eles dão o direito de discurso, enfim, eles consideram a Ah, liberdade deles até para agredir verbalmente uma pessoa acima do, né, enfim, de chamar de racismo ou qualquer outra coisa. A pessoa pode ser racista, pode ser xenofóbico, porque ela tem o direito de liberdade de expressão, digamos assim. Entendeu? nossa, O que direito de absurdo. liberdade de expressão deles é maior do que a- o pensamento assim, isso é crime, tá ofendendo outra pessoa, Uhum. baseado em raça, enfim. É, eu acho absurdo. Tem gente que fala que é absurdo sim, mas eles defendem muito o direito de expressão de liberdade de expressão. É cultural, é complicado. É muito cultural mesmo. Então, É. Aí estão perguntando aqui no chat, achei legal também essa pergunta. Quanto é o salário mínimo aí nos Estados Unidos? Ele varia de ele estado para estado? varia. Tem um limite básico, quer dizer, tem um mínimo básico federal, que é 7 e alguma coisa, acho que 7,50, 7 alguma coisa. É por hora, né? Que é Isso, por calculado. hora. Isso, por hora. E aí, dependendo do estado, por exemplo, ou da cidade até. Na cidade de Dallas, o mínimo é $15 a hora agora. Então, independente de onde você trabalha, você vai receber pelo menos $15 a hora. Mas aí Uhum. depende da cidade, do estado, vai ser mais ou menos. Aí Entendeu? daria quanto por mês, assim, mais ou menos? Depende da quantidade de horas que você trabalha. O normal aqui é de 30 a 40 horas, que é considerado um trabalho full-time, que é como eles chamam, Ah, né? tá. Trabalho Integral, né? integral. Isso, integral. E aí, se você trabalha 40 horas, aí é 40 vezes 15, você faz essa conta aí, eu deixo pra você. Vocês passam aí também, que eu sou de humanos. Também, mas alguém faz essa conta aí, bota aí no chat, 40 vezes 15. É o quê? Uns 600? Não sei. Por aí, né? 500, 600? Não sei. Por semana? É, É, sim, sim, acho que sim. Então, é por aí, mais ou menos. O mínimo que as pessoas ganham aqui por mês é uns $2.000 mesmo, sabe? Então fica nessa aí. Teve uma outra pergunta bem interessante também, aqui naquelas que eu te mandei, que uma pessoa perguntou quais eram os outros tipos as outras formas, né, de morar aí sem ser casando. Vamos lá, casando. Sem ser casando, quer dizer. Porque eu sei que tem aquele visto de negócios, né, quando você Isso, investe em empresas isso. aí, né? Esse visto tá muito caro. Ele era 500 mil É muito dólares que você caro. tinha que investir, mas agora acho que são 800 mil dólares. Já aumentaram para dificultar mais, porque muita gente estava vindo com esse visto. Tem um visto de investidor, como você falou, tem um visto chamado de habilidades extraordinárias, ou visto de gênios, que são pessoas que têm doutorado, enfim, em alguma área, que aí podem Que é aplicar para muito vir para cá. específico, né? Isso. E eu vi outro dia que tem um visto que eu nem conhecia, que era um visto de atleta, que também é um. Eu sei que pessoas da área de saúde, principalmente enfermagem, é como eles precisam muito dessa área. Eles também, os hospitais, eles se oferecem para ser o sponsor, né, dessa pessoa, então Uhum. ela pode conseguir tirar o visto de trabalho baseado na área de saúde. E vamos lá, deixa eu pensar mais um. Vamos Eu lá. lembro que teve uma pessoa que me falou uma vez Uhum. que aquele visto que a Kirlian tem, porque ela era da igreja dos Mormons, lá também é um dos mais que as pessoas mais tiram, né? É mais assim, Eu são mais achei que fáceis de você ela não veio entrar. com visto de noiva pra cá? Na série? Não, acho Não que foi? a primeira vez que ela foi, eu acho que foi com um negócio dos Mormons, não da igreja Foi dela. o marido dela que foi pro Ah, foi ele que foi Brasil. pro Brasil, né? Foi o Foi, contrário. Ah, tá. é. Eu não conheço o visto de Eu não sei como é religião, que é. mas É alguma coisa de religião, né? eu não sei se tem aqui, mas pode ser que tenha, porque são muitos vistos. Os que a gente conhece são os que as pessoas tiram mais, mas existem muitas categorias de vistos diferentes, sabe? É o que eu conheço, por exemplo, eu já vim pra cá com vistos temporários, que são considerados não imigrantes. O visto não imigrante que eu vim aqui foi o J1, o Q1, foram só esses mesmo, e o B2, que é de turista, né? O J1, ele é um trabalho temporário de intercâmbio, né? Que eu vim pra cá pra trabalhar pra Disney mesmo. Foi um trabalho de verão, temporário, só 3 meses, enfim. Tem um visto que é o mesmo visto da au pair, se você vier pra cá, como au pair, que é pra trabalhar com crianças, né? Sim. E que pode ficar até 2 anos, mas também é um visto temporário. Tem um visto de estudante, né? Eu não sei qual é o número, acho que é H, alguma coisa, sei lá. Tem o visto de estudante também, que você tem que estar sendo patrocinada por uma escola, né, pra vir pra cá.
Você não pode trabalhar, né? Com Isso, estudante. não pode trabalhar, mas aí você tira o Social Security, você não pode trabalhar. Mas você consegue trabalhar, mas você não pode. Entendeu? É, Enfim, não pode, mas dá-se consegue. um jeito. Eu acho que o que eles se importam mais aqui nos Estados Unidos, sendo bem honesta, é que você pague imposto. Se você pagar imposto pra eles, eles fazem vista grossa, entendeu? Pode ser que te atrapalhe para tirar outro visto no futuro, mas se for para ficar aqui mesmo, eu acho que independente se está legal ou ilegal, o importante é você pagar os seus impostos sempre, que é o que eles levam em Sim, consideração, é. sabe? E eu lembro que eu vi acho que numa reportagem, alguma coisa assim, que tem a diferença também entre você estar irregular e você estar ilegal, né? Isso, Que tem ilegal é aquele se que você você pular o entra, muro. você entra sem documentação nenhuma. Isso, é até mais difícil, por exemplo, se você vem pra cá irregular e ilegal, quer dizer, ilegal, que é você pular o muro, enfim, Uhum. vir de fronteira sem o visto, você, até se você casar, você pode ser, é muito mais provável que o seu visto seja negado, que o seu casamento seja negado, Ah, porque é todo um processo diferente. O meu processo, quando eu vim aqui como turista, apesar de ter sido um visto que não era pra casar, eu tive que fazer só o ajuste de status. Nossa, meu cachorro tá uhum. se coçando porque eu tô ouvindo um blim, 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 blim. Não sei se você tá ouvindo aí, desculpa. Não dá pra. Que bom. Enfim. Aí, quando você tá aqui irregular, que, por exemplo, eu não estava aqui irregular, mas o meu visto era irregular porque não era o visto de casamento. Mas, apesar de eu ter sido questionada na entrevista o porquê que eu casei com visto turista e tal, deu tudo certo. Eu fiquei, assim, no máximo 1 ou 2 dias sem status, que é como eles chamam, quando o seu status tá mudando de um pro outro, né? Que eu fiquei sem status. Mas isso não era algo que eles iriam me tirar do país por causa disso, porque eu tava em processo para outra coisa. Então, você vir pra cá com visto de turista, o visto expirar, e aí você passa anos aqui, e aí você no futuro, sei lá, se casa com alguém, ou você tem filho, aí daqui a 21 anos o seu filho é o seu sponsor pra te legalizar aqui, você não tem problema, entendeu? Se você não for pego e, enfim, deportado, você não tem nenhum problema aqui. O problema é você vir pra cá pela fronteira, nunca ter tido visto, que a sua Sim. presença é considerada presença ilegal. E aí, pra Uhum. você se ajeitar aqui depois, é bem mais problemático, entendeu? É mais difícil. Ah, entendi. Aí o Jones perguntou aqui se você pensa em voltar para o Brasil algum dia. Pra visitar, sim. Pra morar, só se o Brasil virar, assim, um lugar sem crime, digamos assim. Sabe? Ou não só sem crime, Ou mas mais se seguro, melhorar né? muito. Exatamente. Se virar um lugar muito mais seguro, eu ia amar morar no Brasil, porque o Brasil, pra mim, é o melhor país do mundo. Não na questão, assim, das coisas são muito caras no Brasil, tem violência, mas se Sim. tirasse a violência e as coisas fossem mais baratas, o preço fosse mais justo, o Brasil ia ser o melhor país do mundo pra mim. Ah, legal. É. Aí aqui estão perguntando também sobre Você chegou a fazer au pair? Não, né? Não, não. Eu cheguei a cogitar quando eu voltei do meu primeiro intercâmbio, mas eu acabei não sendo au pair, porque eu acho que não ia dar muito certo, não. Mas você chegou a conhecer alguém que fez? Sim, sim, eu tenho amigas que foram au pair. É porque o que mais tem no YouTube é vídeo de au pair expondo, né? A família. Exatamente. Eu acho que é um programa muito difícil, você tem que ter muita paciência, entendeu? É porque você já entra assim de cara numa cultura E eu acho completamente. assim, você morar com seu chefe, É, é difícil, né? foi isso que me fez desistir, assim, pensar em morar com o chefe, não. A maioria das famílias não é legal com a au pair, sabe? Eles veem ela como uma escrava, uma pessoa mais barata, entendeu? Sim, é. Ela fica pedindo favorzinho, né? Ah, fica mais um pouquinho. Olha mais não sei o quê. É parte da família. Você falou logo que parte da Nossa, essa família. conversa de parte da família. Pois é. É papo furado. Uhum. Aqui, ó, a Tati, eu acho que esse é o nome dela, ela perguntou. É a Tati? Não, a Rose. Ela falou assim: sempre ouço que lá nos Estados Unidos, para viver confortavelmente, tem que ter 2 empregos. Isso é mentira ou isso Eu é acho fato? que depende da quantidade de pessoas que trabalham na casa. Se você estiver sozinha, você precisa de 2 empregos. Porque se você tá aqui. Se você tá aqui ilegal, sei lá, se você não tem um. Ou você não abriu um negócio, enfim. Eu acho que pra viver muito confortavelmente, você precisa de 2 empregos. Você pode ter um e viver, morar no apartamento e tal, básico. Ter as coisas básicas. Mas se você quiser além do básico,
Uhum. Tem que ter dois empregos, ou pelo menos ter duas pessoas na família responsável financeiramente. Tipo, aqui eu e meu marido trabalhamos, então a gente tem mais dinheiro. Uhum. Mas se fosse só ele Ah, trabalhando, como foi durante um tempo, é realmente muito mais apertado. entendi. Aí tem uma outra pergunta aqui que eu achei legal também, por exemplo, você, aqui no Brasil você vai, faz uma faculdade, aí você chega aí, como é que é esse processo tem como você transformar E essa depende, faculdade, esse depende diploma, qual é né? a área. Sim, é regularizar o diploma, né? Eu esqueci, tem uma palavra para isso de Eu sei que igualizar. tem um tradutor juramentado, né, que ele consegue traduzir o seu diploma e aí dependendo da área ele valida, né? Valida ou não. Isso, validação, revalidação, era essa palavra que eu tava tentando lembrar. Enfim, depende da sua área. Eu conheço uma menina que ela veio como enfermeira, né? Na verdade, ela se casou aqui, mas ela fez enfermagem no Brasil. Aqui ela demorou um tempinho e tal, mas ela conseguiu, revalidar o diploma dela aqui e agora ela vai começar a trabalhar na área. Mas, por exemplo, se você fez direito no Brasil, esquece, né? Deve ser complicado. É outra Aí tem coisa. que fazer de novo, né? Isso, se você fez Medicina também. letras, entendeu? Desiste. É. Agora, áreas que é igual em qualquer lugar do mundo, dá para revalidar. Por exemplo, relações internacionais que eu fiz é um programa não, é um curso muito abrangente. Então, assim, você pode trabalhar com comércio exterior, ou enfim, ONGs, coisas do tipo. E não precisa revalidar. Eu nunca ninguém me questionou, inclusive, sobre a validade do meu diploma. Eu falei, boto lá no meu currículo que eu fiz a faculdade no Brasil. E ninguém nunca questionou isso. Então, o meu diploma mesmo eu ainda não precisei revalidar. Não sei se no futuro alguém vai me questionar e eu vou ter que fazer isso. Mas por enquanto tá tudo certo. Depende realmente da Ah. área. Aí outra também que eu achei legal aqui foi sobre o high school, que tem muito programa de intercâmbio, né, de high school e tal. E aí perguntaram se você consegue fazer ele inteiro ou se são só semestres. Olha, essa é uma ótima pergunta que eu não Mas sei eu a acho que sim, resposta. né? Porque eu sei que até pessoas que estão irregulares conseguem estudar no high school, fazer Não, high sim, school, é. né? Qualquer pessoa que realmente pode estudar no high school sem problema nenhum. Agora, se é um intercâmbio da sua escola no Brasil vinculada com uma escola Ah, aqui nos tá. Estados Unidos, eu acho que você tem que terminar a sua escola no Brasil. Pelo menos na minha faculdade, que tinha essa opção também de fazer um intercâmbio da faculdade, eu tinha que voltar pelo menos no último semestre para terminar ela no Brasil. Agora, se é a mesma coisa com high school ou não, eu não sei, mas eu acredito que seria, porque, enfim, se você está vinculado, você tem que terminar na sua escola mesmo. Mas pode ser que eu esteja errada. Se alguém souber a resposta, por favor, me diz É. também. E eu imagino assim, o intercâmbio de high school a gente está falando de um adolescente, né? Eu Uhum. acho meio difícil que uma família deixe um adolescente ficar 2, 3 anos fora de São casa. 4 anos de high school aqui. Pois é, Você. não dá. Acho difícil também, mas. É por isso que normalmente é um semestre, né? Eles compram um Isso. Deve semestre. ser muito legal o intercâmbio de high school, na verdade, né? Imagino também. Veio um menino de 15 anos perguntar pra mim o que que eu achava de intercâmbio. Eu falei, eu acho que você tá muito novo pra fazer intercâmbio, porque aqui a idade mínima é 21. Se quiser aproveitar alguma coisa, né, você vai ter que ter 20 anos Ah, pelo é. menos. Mas, de repente, o intercâmbio de high school, né, pode ser legal. Não sei. E assim, fora pessoas que vivem aí, né, que são de outros países, como é que eles tratam os turistas aí? Dallas é uma região turística ou não? Cara, eu acho que o Texas não é muito turístico, honestamente. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre a área de Nashville imigração fica para no Texas visitar. ou não? Não, né? Não, não. Acho que não. Eu Que é nunca ouvi daquela falar. série, que é aquela. Ah, Nashville? Não. É, não, Não né? faço ideia. Honestamente, não sei de Também acho que nada. não. Não sei dizer. Não, mas Como é acho que que é ainda não. aquela. Não tenho. Como é que é? De opinar? Como é que é? Como é que é? A do Oscar, né? É Não isso. sou Não, capaz de não opinar. sou capaz de opinar. Não sei a resposta. E aí também perguntaram muito sobre como é que vocês estão vivendo aí na pandemia. Cara, eu acho que o Texas, ele desistiu da pandemia. Ele falou, chega de pandemia. Meu Deus. Tava assim, bem. Assim, as pessoas ainda usam máscara, enfim, tem aquele negócio de ficar 2 metros de distância. Mas se você passa aqui em frente de bar, tá tudo aberto. Entendeu? Ah, Agora não tá aberto, não, mas não é por causa da pandemia, é por causa desses. Que tá tendo as pessoas destruindo as lojas, enfim. Então, muitas coisas começaram a fechar mais cedo. Por exemplo, eu tentei comprar um negócio pra fazer minha raiz, né? Porque tá enorme. Aí a loja tava fechada ontem e hoje. Eu mandei uma mensagem lá pra loja, né? Que eu sou aquelas clientes, né? Que eles chamam de carinha aqui, que a gente sabe. Posso falar com o gerente? Mandei mensagem, não, por que tava fechada? Aí ela, não, por causa desse negócio que tá acontecendo, todo mundo quebrando tudo, né? Ela, tá bom. é. Espero então, tudo bem. Meu cabelo não é tão importante assim. Faço ele depois. A Thay falou que
que Nashville fica no Tennessee. Ah, obrigada. E Obrigada pela informação. essa confusão, esses protestos, né? Que assim, a gente não vai aqui invalidar, né? Mas Uhum. assim, eu imagino que aí, como você disse que é tudo muito polarizado, como é que tá sendo aí? Não? Tem muito protesto aí? Tá tendo muito protesto? Tem muito protesto, tá tendo protesto nos Estados Unidos inteiros, né? Aqui teve, Mas é que teve imagino que show. regiões onde tem muita população negra seja mais forte, né? Isso, eu moro num bairro negro, por exemplo, né? Aqui no meu bairro mesmo, apesar de ser um bairro negro, não tava tendo protesto, não, mas eles se aglomeraram nas grandes cidades. Eles vão, tipo. É porque aqui nos Estados Unidos é diferente. Tem o centro da cidade e é mais afastado que seria o subúrbio, é basicamente onde eu moro, né? Pra vocês entenderem melhor. E aqui no subúrbio nem tanto, mas aí eles vão para pro centro da cidade, que aí, não Ah, sei, tá. daí tem mais visibilidade, enfim. Sim. E então tá rolando isso lá. Eu só não entendi direito por que eles escolheram as Targets, né? A loja Target, que é onde eles estão. É porque se chama alvo, não sei. Eu só sei que eles estão quebrando as lojas Ah, Targets, né? A Target ah, tá tendo que fechar a loja, enfim. Tá bem bizarro. ixi. É. É, Enfim, enfim, não vou entrar muito na minha opinião em relação a isso. Eu acho que é muito manifestação é complicado. importante, mas é uma questão Sim, muito sim. complicada, É, sabe? deixa eu ver, acho que do Vista que a gente já falou, né? Ah, teve uma que eu achei engraçada aqui. Perguntou Uhum. assim: todo brasileiro que vai para os Estados Unidos melhora de vida? Porque nas redes sociais é só o que aparece. Porque a rede social, meu amigo, a gente gosta de mostrar o que é Mas bonito. até daqui é assim, gente. Vou A pessoa botar o tá meu com iPhone e tem sofrimento. a parede não tá nem rebocada ainda. Vou postar eu pagando os boletos com raiva? Não vou, né? Eu vou postar, sei lá. O que é que É, eu vou postar? Nem vou postar nada, que eu não posto foto tem muito tempo. Né? Eu vou fazer o que nessa quarentena, então, que não pode ir pra lugar nenhum. é, dentro de casa não Mas, dá. pois é, mas antes, assim, não é que melhore de vida. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, felizmente. Oi, Aline, beijão pra você, só ela falou aqui no... Aqui nos Estados Unidos, eu acho que a gente tem acesso a mais coisas, sabe? Eu acho que realmente as oportunidades aqui são outras. Acesso às coisas que eu digo assim, bens materiais mesmo, sabe? Tipo, no Brasil, honestamente, eu com o salário que eu ganho É tudo aqui, muito mais caro. É. A gente exatamente. sabe Se que eu morasse no Brasil, eu nunca ia ter comprado carro novo, sabe? Eu não estaria com um iPhone 11 agora, não querendo um imagina. vídeo, entendeu? Não, não é. Infelizmente, é tudo muito caro no Brasil. E eu acho Sim. que a questão dos Estados Unidos é realmente o acesso às coisas. Você acaba tendo acesso às coisas facilitadas, entendeu? Então, não é que a gente melhore de vida, assim, que o sofrimento parou, que a gente ficou rico, não é nada disso, né? Os boletos Sim, ainda vêm, mas claro. pois é, mas eu acho que a gente realmente tem um acesso mais fácil às coisas, pelas coisas serem mais baratas. Então, é isso. Aí a Viviane também fez uma pergunta que eu achei legal. Aí como você já meio que respondeu, né? Mas assim, perguntou se tem muitas comunidades de brasileiros, se eles se juntam muito em lugares, É. ou se Tem, você tem acha que é muito festas. espalhado mesmo. Eu acho É que eu porque que sou muito assim afastada mesmo, porque tipo assim, eu até fui em festas, alguma, por exemplo, na Copa do Mundo, não. O que foi que teve depois? Não sei. Teve uns jogos aí que eu tava indo. Olimpíadas? Foi Olimpíadas, né? Não, não sei, gente. Acho que Teve foi no ano Rio? passado. Não, não, eu tava no Rio ainda nessa época. Foi Ah, algum tá. outro jogo do Brasil que tava rolando, enfim. Aí eu fui assistir o jogo num bar assim que tava cheio de brasileiros. Foi muito legal, sabe? Ah, Mas, enfim, tem festas brasileiras, tem essas coisas sim, mas é bem mais longe de onde eu tô, então eu acabo não indo muito. Então eu realmente não sei se a comunidade brasileira é mais junta ou não é. e os impostos daí? Qual que você acha a grande diferença? Você acha que aí você paga mais ou você pagava mais aqui? Deixa eu pensar. Então, aqui. Você tá aí ainda? Que você travou aqui pra mim. Ah, você travou pra mim. Ai, que legal! Agora voltou. Tá bom. Então, aqui no Texas a gente paga 8%, 8,5%, enfim, na compra total. Então, qualquer coisa que você for comprar, você tem que botar ali na sua cabeça que tem mais 8,5% de imposto que você vai pagar sobre isso. Então, por exemplo, o Ah, celular novo que você vai comprar, que custa, sei lá, US$ 700, pelo menos US$ 50 você já separa que você vai pagar de imposto aí em cima. Só que eu não acho que seja mais do que a gente paga no Brasil. Eu acho que a gente paga muito mais imposto no Brasil é do porque que aqui. aqui já tá tudo junto. A gente não É, vê. mas aqui eu pago imposto de renda porque eu trabalho como autônoma nessa empresa que eu trabalho, Ah, tá. entendeu? Não tenho vínculos empregatícios, né? O famoso PJ que seria aí no Brasil, sou eu aqui.
Então eu tenho que pagar os impostos referentes a todos os pagamentos que me fizeram. Porque eles não deduzem no meu, enfim, nos meus contra-cheques, como seria Sim. com vínculo. E aí, no final, eu tenho que acabar Acaba pagando. pagando mais, né? Isso. Aí, eu nunca paguei imposto de renda no Brasil, eu sempre recebo imposto de renda no Brasil de volta e retorno, né? Pouquinho, né? Coisa, mas eu recebia de volta. Aqui não. Aqui, infelizmente, eu pago. Então, pra mim, eu pago mais imposto aqui. Mas pra outras pessoas, pode ser que eles paguem menos, entendeu? Na mesma situação que eu. Porque, A outra pergunta legal aqui também é se você recebe o mesmo valor, né, do seu trabalho do que um americano recebe. sim. Sim, né? Mas especialmente porque eu tenho os meus papéis aqui também. Porque na empresa Sim. que eu tô, eu nem poderia trabalhar se eu não tivesse. Mas talvez, por exemplo, eu trabalhei com limpeza já. Eu achava até que eu ganhava o suficiente. Eu ganhava $12 a hora para trabalhar com limpeza quando eu não podia trabalhar ainda. Então, eu acho que é a mesma coisa que uma pessoa americana trabalhando com isso ia receber. A questão é que americanos não trabalhariam com isso. Eu acho é mais realmente um trabalho que você vai ver latinos fazendo do que americanos em si, sabe? Então, é difícil de comparar. Não, e quando você não tem documentação, é tudo mais complicado, porque você não tem a lei do seu lado. Então, Isso, a aí pessoa fica à pode mercê querer. disso. A pessoa pode querer cobrar o que ela quiser, te pagar o que ela quiser. Eu acho que é isso, né? A gente falou, acho que respondeu todas. Ai, que legal. Posso só dar então uma merchan meu aqui rapidinho? Claro, pode. Gente, vão lá no meu YouTube, no meu canal, se inscrevam, por favor. Tá? Me ajudem, tá? Ajudem nós. De vez em quando tem vídeo com meu marido, ele tava lá embaixo, ele falou que ia vir aqui pra se apresentar pra galera, mas eu acho que ele tá jogando, tá empolgado, se esqueceu. Mas O marido dela é a cara do Tyler, do A Voz de Primeira Viagem. Você assiste? O Unexpected? Não assisto, mas vou assistir agora. Vou assistir pra ver se é a cara dele. Meu marido é vivinho, é muito engraçadinho, gente. De vez em quando ele aparece falando português, ele tenta, né? Ele tá aprendendo ainda. Eu sou uma professora terrível, porque né, já tem 2 anos que a gente tá junto e ele sabe falar pouquíssimas coisas em português, então... Mas tira uma dúvida aqui, final, assim. Só de uma pessoa a Ana Carolina. Ela acha que tá precisando você falar sobre cupons, que aparece muito em eu adoro usar reality cupons. shows. Sim. Onde que sai esses cupons? Então, eles mandam muito pelo correio mesmo. Toda semana vem, tipo, aqueles jornais do mercado, por exemplo, para dizer o que tá vendendo, o que tá em promoção. Aí sempre vem um monte de cupom nessas coisas. Também tem muito cupom de fast food. Mas eu uso muito o aplicativo. Aqui o que eles fazem muito também é vincular o seu número e tal. E aí tem um mercado que eu vou que se chama Albertsons, que eles fazem muitas promoções. Aí você olha lá no aplicativo e tem dizendo, por exemplo, só pra você. Sei lá, economize $1 comprando tal coisa. Aí eu vou lá e compro, entendeu? Eu gosto de fazer uma economia. Que bom, então funciona mesmo o cupom. Isso, eu uso mais assim fast food quando eu vou sair pra comer, realmente acabo usando mais os cupons. Ih, quem é que tá entrando aqui? Foi, mãe. Aí, meu marido, quer falar com ele? All time. Não, Instagram, come here. Oh, Instagram. Yeah, vem cá. What's up? I'm sorry about my oily face. I've been working all day. That's okay. Playing some. Que destruindo meu cenário, homem! Vai ficar todo. Caiu meu cenário. Meu canal é family friendly. Então isso aí. Você voltou a ser canal, tá? Não é. Hi. Meu marido, gente. Hi, how are you? What's up, man? So how's the Fala oi, tudo bem, gente? I have to say oi, tudo bem? Okay. Tá derrubando as coisas aqui Tudo ainda. bem, tudo bem. Não parou. O furacão E aí, tudo bom? Tudo, I'm playing some Call of Duty Warzone. Jogando Call of Duty. Yeah. É gamer também, né? Ele é gamer, um pouquinho. Um pouquinho, yeah. Enfim, Pô, muito gente, obrigado, esse é o Yasmin, marido. pela sua presença. Foi muito legal. Ai, obrigada a você pelo convite, gente. Obrigado. Like 100 As portas estão people. abertas. That's cool. They're going down dramatically just because I'm there. Fala que as pessoas estão saindo porque ele tá aqui. Não, é porque tá acabando mesmo o tempo. Tá acabando aqui a live, a gente tá se despedindo. We're saying goodbye. Oh, yeah, okay. Tá bom. Então Então, é muito isso. obrigada Quem tá pelo tiver no convite, YouTube, tá? né? Hã?
Muito obrigada pelo convite. Imagina! Sempre que as portas estão super abertas aqui. Se você estiver no YouTube, eu vou colocar o link aqui pro canal da Yasmin aqui embaixo. Tem muita coisa dos 90 dias para casar lá, né? E vai ter mais, hein? Dia 14 eles vão lançar um episódio novo aqui nos Estados Unidos. Eu vou começar a legendar, mas Olha aí. aviso, eu vou ter que postar, gente, como vídeo de reação, porque senão Isso. o YouTube vai derrubar os meus vídeos, tá? Então, para Sim. vocês poderem assistir, vai ser como vídeo de reação, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Aí quando ela postar, a gente reposta aqui. Tell já. them to add me on Xbox or Call of Duty, Warzone. if Se alguém they have it. joga Call of Duty, adiciona meu marido no Xbox, que ele tá pedindo qual que é seu negócio. Exponent Porn. Exponent. Me manda uma DM se Porn. você joga Call of Duty, que eu 602. boto lá pra você ensinar ele, tá bom? Porque muita palavra aqui. Tá bom? Hey, you know, they'll have a chance to, you know, interact with me É, on the ó, games. se It'll be quiser, ó, cool, vamos falar you inglês, know? praticar o inglês, pode praticar aí com meu marido, tá bom? Pelo Call of Duty. Ah, olha aí, ó. Vocês estão Tá procurando vendo? Aula de professor inglês graça. grátis. Tá bom. É isso, então. Obrigado, Yasmin. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau.